Nas últimas semanas, a discussão acerca do PL 2630 de 2020, conhecido como PL das Fake News, ganhou escopo no cenário atual. Tal PL, no entanto, é inócuo contra as ações da extrema-direita e abre precedentes para cerceamento das liberdades democráticas. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de nova democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um programa A Propósito que situará você, nosso leitor e nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite para conhecer o nosso podcast no Spotify e em outras plataformas, no qual você encontra todas as matérias lidas no nosso programa no podcast nesta semana. E você encontra as nossas análises políticas no nosso programa Um se Divide em Dois. E, aliás, aproveite para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do nosso Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, você contribui para que a gente permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao programa de hoje. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda o que diz o projeto de lei 2630 de 2020, suas interpretações e implicações. Esse PL diz o seguinte: ele cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E, segundo o seu texto, se discute o combate à disseminação de notícias falsas e conteúdo que incite a violência nas redes sociais, e também a regulamentação dos provedores de redes sociais, as chamadas Big Techs. E a Anatel, inclusive, seria escalada para fiscalizar as plataformas digitais. E o que nos deve chamar a atenção nesse projeto de lei? Em primeiro lugar, o que diz o artigo 4º desse projeto, que diz o seguinte, que para os efeitos desta lei, considera-se desinformação, conteúdo em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. E o questionamento que nós devemos fazer é o seguinte: quem é que define no nosso país o que é falso ou o que é enganoso naqueles temas em que há uma disputa da opinião pública? Nesses casos, por exemplo, o juízo é subjetivo e a gente tem vários exemplos. Por exemplo, há tempos que é denunciado, inclusive feito a exaustão por AND, que a Lava Jato era um plano arquitetado para tentar lavar a fachada desse sistema político, inclusive que tinha a mão dos Yankees metida no meio. E afirmar isso, inclusive, antes das mensagens vazadas do Sérgio Moro, poderia ter sido enquadrado como notícia enganosa. E, em segundo lugar, a denúncia que nós temos feito desde 2019 de que os generais têm conduzido um golpe de Estado, passo a passo no nosso país, e que o Bolsonaro, inclusive, buscava precipitar uma ruptura institucional. E, aliás, hoje, que é um fato que todo mundo tem visto e pouco se duvide acerca disso, poderia ser enquadrado também como uma notícia enganosa ou como uma análise enganosa. Ou seja, quais os impactos que isso gera nas liberdades democráticas? Bom, a despeito da gravidade das notícias falsas propagadas pela extrema-direita e as suas ações nos canais de internet que incitam jovens e adolescentes a praticar atos de violência, como, por exemplo, os ataques às escolas, e que, diga-se de passagem, não é um projeto de lei que vai superar esse fenômeno e que vai, de fato, superar esse fenômeno, conteúdos, por exemplo, que questionem essa velha ordem ou esse velho sistema de exploração podem ser considerados enganosos e podem sofrer censura. Outro fator importante que nós devemos indagar é o seguinte: em quais níveis esse projeto de lei não fere o direito a resguardar dados sensíveis da população e não permite, por exemplo, esse velho Estado e esse governo de turno a ter e propagar maiores ações
de vigilância e monitoramento contra a população brasileira. E outro ponto que deve nos chamar a atenção é que no artigo 13º, que limita inclusive a propagação de mensagens entre usuários de mensagerias privadas, como é que isso de fato, concretamente, combateria a propagação das mensagens falsas, tornando ela mais lenta, esse processo mais lento? Bom, na verdade, esses disparos de mensagens por aplicativos são apenas um acelerador do fenômeno, de um fenômeno que já é antigo, inclusive, que não surgiu agora com as redes sociais. Isso sequer, na verdade, toca na superfície do problema. E, por outro lado, a gente tem que analisar também o efeito das Big Techs. As Big Techs elas não estão preocupadas, de fato, em salvaguardar as liberdades democráticas, como tem sido propagado em mensagens que foram, inclusive, deletadas recentemente, toda a discussão que tem sido feita em torno do Telegram, enfim. É sabido por todos que as Big Techs ganham rios de dinheiro com propagandas em suas plataformas, sobretudo durante o período de campanha eleitoral. Recentemente, inclusive, durante a apuração da agência pública, o Google, por exemplo, propagando e disseminando conteúdos acerca da PL 2630, que é contra, pagou mais de 670 milhões à Meta, que é só a dona do Facebook e do Instagram. Ou seja, não pagariam à toa um valor exorbitante desse se eles não ganhassem, por exemplo, quase 10 vezes mais. E tais empresas elas não estão de fato comprometidas com respeito às liberdades democráticas ou com a supressão de notícias falsas, porque elas ganham muita receita em cima disso. Só para a gente ter uma ideia, só em publicidade de todos os tipos, sendo elas enganosas ou não, enfim, todos os tipos, a Google faturou só nesse primeiro trimestre de 2023 cerca de 54 bilhões de dólares. E o que a gente pode tirar diante de todos esses fatos, diante de todas essas circunstâncias que rondam o PL 2630? Esse PL vai solucionar os casos de conteúdos falsos sendo propagados na internet pela extrema-direita? Vai suprimir as ações da extrema-direita contra os jovens, contra os adolescentes e as crianças que incitam a violência nas redes sociais e fora delas? É óbvio que não. Não é possível e não podemos ter ilusões de que vamos varrer todo o lixo fascista com maiores restrições ou decretos. Não é através de decreto que se barra o fascismo. E devemos entender, inclusive, que se trata de um fenômeno ideológico. A extrema-direita e o individualismo extremo, eles crescem à medida, e devemos analisar dessa forma, que a crise política e econômica se aprofundam, que a desindustrialização cresce, por exemplo, as formas de trabalho são cada vez mais desumanizadas e mais individualizadas. A importação, por exemplo, da cultura de extrema-direita norte-americana, que também cresce e é retroalimentada pela importação também do pós-modernismo. Ou seja, essa é a raiz, de fato, desse ideário nazista, desse ideário das ideias de extrema-direita, da mentira, inclusive, como método de angariar essas massas que estão perdidas. Ou seja, esse PL, esse projeto de lei, ele não vai resolver, mas ao contrário, ele tem sido colocado, na verdade, como uma medida que possivelmente e concretamente vai censurar e vai cercear as liberdades democráticas de pessoas que têm lutado por uma verdadeira democracia, pelos verdadeiros democratas do nosso país e pelos verdadeiros revolucionários do nosso país. Bom, e como parte do nosso programa, nós sempre lemos as matérias disponíveis no nosso portal. A primeira delas é: Lula usa orçamento secreto e mais de 46 bilhões para comprar apoio de políticos. O governo oportunista de Lula/Alckmin enviará 9 bilhões de reais do orçamento secreto para garantir o voto de parlamentares em projetos chaves para sua gestão. E as verbas vão se unir aos 46,3 bilhões de reais destinados às emendas parlamentares e serão liberadas aos poucos pelo Ministério das Cidades e da Integração Nacional. Eis aí justamente um dos pontos que Luiz Inácio criticou ao seu opositor na farsa eleitoral: o vale tudo para conquistar apoio parlamentar.
E atendendo aos corruptos do Congresso, que nos últimos 4 anos foram agraciados com mais de 117 bilhões de reais, o governo atual destinará o valor recorde de 46,3 bilhões para emendas parlamentares no ano de 2023. O valor supera até mesmo os valores que Bolsonaro destinou aos parlamentares. E se continuar do jeito que está, ao fim dos 4 anos de governo, Lula pagará 185 bilhões às suas excelências. Ou seja, todo aquele cacarejar que ele fez de que era contra o orçamento secreto, que era um absurdo, todas as críticas que ele promoveu contra o Bolsonaro, enfim, falando sobre corrupção, na verdade tem sido mais um engodo justamente para garantir a sua base de governabilidade nesse Congresso corrupto, que tem sido, inclusive, uma pauta de muita discussão, porque ele tem encontrado muitos entraves para justamente passar aí seus projetos chaves da sua gestão. Ou seja, tudo que a gente tem visto aqui tem demonstrado que nesses 6 primeiros meses do governo de Luiz Inácio, ele já tem feito aquilo que esses políticos de carreira sempre fazem no nosso país, que é destinar dinheiro que deveria ser destinado para melhorar os serviços públicos, para melhorar a qualidade de vida no nosso povo, que é dinheiro do povo, para garantir as emendas parlamentares, para garantir e agraciar os senhores desse Congresso de corruptos. Ou seja, nada novo sobre o sol. É exatamente isso que esses políticos sempre vão fazer nesse velho Estado, esses governos de turno sempre fazem, para garantir a sua base de governabilidade, para conseguir se manter estável e não por muito tempo nesse governo. Ou seja, todo aquele bravejar que Lula fez contra o Bolsonaro tem se voltado agora contra ele mesmo, porque ele tem feito exatamente a mesma coisa. Em segundo lugar, nós leremos aqui uma matéria sobre a resistência dos camelôs com barricadas que enfrentaram a repressão policial aqui no Rio de Janeiro. No dia 9 de maio, camelôs e entregadores por aplicativo de Copacabana e Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, protestaram com barricadas e confrontos contra os agentes da Guarda Municipal, que mais uma vez confiscou suas mercadorias, agrediu, prendeu arbitrariamente esses trabalhadores. Operações da GM de fiscalização que terminam em roubos e desrespeito ao trabalhador estão ainda mais frequentes desde que Eduardo Paes assumiu a prefeitura da cidade em 2020. No bairro de Copacabana, no período da noite, esses camelôs resistiram madrugada dentro contra a GM, que novamente promoveu roubos de mercadorias dos ambulantes e agressões. Eles, inclusive, atiraram contra uma trabalhadora spray de pimenta e fez com que ela desmaiasse. E tentaram, inclusive, atropelar outra camelô. Ou seja, essa crise econômica, política no nosso país tem se agravado e esse exemplo aqui da resistência dos camelôs tem demonstrado isso. A gente vê o grau de informalidade no nosso país, de trabalho informal no nosso país e mesmo de desemprego só aumentarem ano após ano por conta da crise profunda que se encontra o nosso país. E toda a discussão que a gente já tem trazido aqui nos nossos editoriais e mesmo nas nossas matérias só tem demonstrado que esses políticos de carreira que promovem aí, que prometem, que vão melhorar a situação do emprego do nosso país, que vão dar mais estabilidade para essas pessoas, que, enfim, vão melhorar a qualidade de vida, se prova, na verdade, totalmente farsesca. Olha o que o Eduardo Paes não tem feito contra os camelôs. E vale dizer, essas pessoas trabalham como camelôs porque não encontram outra forma de trabalhar. E não é uma condição indigna. Você está procurando trabalho, está procurando sustento para sua família. O que é indigno é que esse velho Estado não dá melhores condições dessas pessoas trabalharem, não dá um trabalho verdadeiramente digno para essas pessoas. Se a gente for ver o nível de desindustrialização que tem passado o Brasil e particularmente o Rio de Janeiro nos últimos 30, 40 anos, o nível é avassalador. O Rio de Janeiro virou um verdadeiro cemitério de indústrias, de fábricas. São poucos empregos que tem aqui na cidade. Só que no Rio de Janeiro são mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. E no nosso país são mais de 13 milhões de pessoas.
Ou seja, o nível de pessoas aqui no Rio de Janeiro tem quase chegado ao nível nacional de desemprego e de informalidade. Ou seja, isso que tem acontecido contra os camelôs é uma afronta a esses trabalhadores, é uma afronta a essa categoria que tem buscado sobreviver em meio a essa crise da maneira mais justa e mais digna possível. Ou seja, é uma vergonha isso que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem promovido contra esses trabalhadores, que inclusive, como já noticiamos, tem denunciado paulatinamente as ações da Guarda Municipal, como nós noticiamos recentemente, já tem algumas semanas aqui no nosso programa, que eles fizeram um vigoroso protesto contra justamente essas ações da Guarda Municipal aqui no centro do Rio. E, por fim, não menos importante, a greve de roteiristas que condena a superexploração lá nos Estados Unidos. Milhares de roteiristas estão em greve há 9 dias nos Estados Unidos por melhores salários e condições de trabalho. E esses roteiristas denunciam a exploração a que estão submetidos pelas mega empresas produtoras de filme e séries e exigem novos e melhores acordos trabalhistas com os estúdios da indústria cultural Yankee. E a greve teve início após uma falta de acordos entre o Sindicato dos Roteiristas e a Aliança de Produtores de Filme e de Televisão, a AMPTP, associação que representa diversas empresas imperialistas como a Paramount Global, a Apple Studios, a Amazon Studios, a Netflix e a Walt Disney Company. Passando um pouco, os trabalhadores denunciam que diversos serviços de streaming, plataformas digitais que transmitem séries, programas de televisão e filmes, não têm pago adequadamente os resíduos, que são parte do direito autoral dos produtores, que são pagos aos trabalhadores do audiovisual em casos de reprises, lançamentos de DVDs ou lançamentos em streaming das obras audiovisuais. E eles também exigem que os contratos com os estúdios apresentem um número mínimo de roteiristas a serem contratados e que explicitem o tempo de trabalho na produção. E a renovação do acordo mínimo básico conquistado em 2020 e que garante um salário mínimo para os roteiristas, bem como a sua extensão aos serviços de streaming. Antes, o acordo só valia para os programas de televisão transmitidos em emissoras, também é exigido pelos trabalhadores. Ou seja, são grandiosas greves que têm pululado ao redor do globo. Temos visto como sintoma dessa crise econômica aguda, que é uma crise do sistema imperialista como um todo, que assola o nosso país, mas que assola também a população trabalhadora nos seus próprios territórios, como temos visto no caso dos Estados Unidos com a greve dos roteiristas, que temos conseguido perceber o nível em que se encontra as classes trabalhadoras ao redor do globo e no nosso país também. Ou seja, essa greve dos roteiristas que tem condenado essa superexploração só evidencia o nível que tem se chegado à crise econômica, como tem se chegado. Essas empresas de streaming como a Netflix, enfim, a Amazon Prime, etc., elas faturam rios de dinheiro. Elas fazem parte, inclusive, das Big Techs que nós falamos no início do nosso programa. Elas faturam rios de dinheiro enquanto seus trabalhadores sofrem rios de exploração. Ou seja, são greves justas que têm sido despontadas nos Estados Unidos e que também demonstram o nível de gravidade que tem chegado e decadência, obviamente, do sistema imperialista como um todo, tanto no nosso país, como nós falamos anteriormente, mas também nos países imperialistas como um todo, nos seus próprios territórios, contra a sua própria população. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, esse é o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem seus comentários, curtidas, compartilhem e também se inscrevam no nosso canal. Eu me despeço por aqui e espero vocês no nosso próximo episódio do programa A Propósito. Vai postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.